Tem alguns caras que estão no imaginário aí da galera que curte metal melódico brasileiro, que eu imagino que muitas pessoas não saibam a conexão que tem com você e a importância que eles têm lá no comecinho da sua carreira, até o momento do Almar, até o momento do Veracruz. Queria começar citando um desses nomes, que é o Alírio, né? Tanto pela conexão parental como a conexão profissional. Então, começar contando um pouquinho da sua história aí e falar sobre a importância desse cara no teu começo. Cara, total. O Alírio, ele é meu primo de sangue mesmo, né? Ele é irmão da minha tia. Eu sou herdeiro de alguns brinquedos de criança dele, que ele era um pouco mais velho que eu, então ele largava... ele não brincava mais com os brinquedos e eu herdava vários. Mas eu tenho uma mágoa profunda do meu primo, assim, do Alírio Neto, porque ele nunca me herdou a mesa de botão que ele tinha, cara. Tá ligado? Que botão de... Sei. Ele me herdou comandos em ação, vários brinquedos de Lego, mas esse aí ele nunca quis me dar. Então, enfim, mas tudo bem, isso aí a terapia resolve depois. mas sim, o Neto é meu primo de sangue. E, cara, a gente tem uma ligação muito legal, assim, porque ele é um pouco mais velho que eu. E ele... Então, quando ele começou a entrar forte na música, se eu não me engano, acho que foi com, tipo, 15 ou 16 anos que ele saiu de casa pra trabalhar com música, né? Ele tocava em bandas de baile, essas coisas. E ele, inclusive, foi pra outra cidade já bem cedo. Então, eu via ele muito em festa de família só, e como ele era mais velho, né? E hoje em dia, a nossa diferença de idade não é tão significativa, né? Porque são dois adultos, um com um pouquinho mais de cabelo branco do que o outro, mas na época, para aquela idade, sei lá, um cara de ele com 15, 16, 17 anos, eu tinha 10, 11, 12. Então já é uma diferença que faz muita diferença no convívio. Então, a gente se dava muito bem, mas não tinha um convívio direto, assim, sabe? E aí eu me lembro que ele rodou muito, morou em várias cidades. Ele morou em Brasília, uma época. Depois ele se mudou para o México para fazer o musical do Jesus Cristo Superstar. E ele foi protagonista, foi no México, né? Ele foi o Jesus lá nessa montagem da Broadway. E nessa época, foi mais ou menos a época que eu comecei a me interessar por música de verdade, assim. Só que em Floripa, nada a ver, não tinha menor contato com ele. Sabia da existência lá porque as tias ficavam falando: nossa, que orgulho do Neto! E lá no México fazendo sucesso. Aquelas coisas todas, né, cara? E aí, terminou a temporada dele lá no México, ele ficou, se não me engano, 2 anos lá. E aí ele voltou pra Floripa. E coincidiu de, nessa época, eu tava começando a tocar guitarra, já tava começando a tocar, assim. E então a gente meio que se reaproximou, porque aí já tava numa idade um pouco mais próxima, né, os dois um pouco mais velhos, então eram já quase 2 adultos ali. Eu saindo da adolescência, e aí ele sabia que eu tava tocando já, a gente começou a trocar mais ideias. Eu fiz umas aulas de canto com ele na época, fazia aula com ele toda semana. Bacana. Porque eu já tava querendo aprender música, eu queria ser guitarrista, mas eu sabia que, eu estudar canto talvez fosse me dar um outro tipo de conhecimento, então eu queria aprender tudo, né, que eu pudesse para poder evoluir. E aí ele me deu umas aulas de canto, então a gente começou a conviver mais. E foi nessa época que rolou a primeira vez que eu subi no palco na minha vida, que foi num festival de bandas em Santo Amaro da Imperatriz, que é uma cidade pertinho de Floripa, mas é mais interior, assim. A galera lá de verdade tem fazenda, um negócio assim, sabe? É uma cidade bem pequenininha. E eles tinham lá, não sei, uma vez a cada 6 meses, eu não me lembro direito, tinha um festival de bandas. Então eles pegavam várias bandas amadoras, assim, e aí era um grande festival, tinha patrocinador, tinha um monte de coisa, assim, pô. Na minha cabeça, eu, garotão, parecia Rock in Rio, né? Porque tinha um palco grande, era na rua, uma tenda, com um monte de gente e tal. E aí eu me lembro que eu fiquei sabendo desse festival, tava conversando com outro primo nosso que tava cantando na época, e aí ele falou: cara, vai ter um festival lá, cara, vamos montar uma banda pra tocar lá. Eu falei: vamos! E a gente montou uma banda pra tocar nesse festival. Só que, cara, eu era muito ruim, né? A gente era todo mundo muito ruim. E eu não tinha condição de tocar muita coisa, só que o festival de bandas só tocava uma música. Eu falei: uma música vai! Uma música eu consigo! E aí a gente decidiu tocar nesse festival e tocamos essa uma música lá, que foi a primeira música que eu toquei inteira na minha vida. E foi a primeira vez que eu subi no palco, que foi tocando For Whom the Bell Tolls do Metallica, que é bem facinho. Bom começo. E aí a gente tocou lá, só que por coincidência, e foi coincidência mesmo, cara, o Alírio Neto, por ser inclusive, ele não nasceu em Florianópolis, ele nasceu em Santa Amaro da Imperatriz, nessa cidade pequena, a mãe dele cresceu lá. Então, ele obviamente cresceu em Floripa, mas ele é de lá, né? Então ele voltou do México, estava em Floripa. Aí rolou o festival e o pessoal do festival: nossa, o Alírio Neto tá aqui em Santa Catarina. E aí chamaram ele para ser jurado desse festival. Então, olha que doideira. Eu fui tocar no festival que ele era jurado.
E a gente era, obviamente, muito ruim. E aí a gente tocou lá, foi a primeira vez que eu subi no palco na minha vida. E aí a gente tocou lá For the Peltos. E era muito engraçado, porque era um festival misto, assim, não tinha estilo. Então aí chegava, tocava uma dupla sertaneja, depois tocava 2 meninas violão, assim, o violão meio caipira, depois subia uma galera, tocava um pop rock, e aí subia a gente tocava Metallica, era uma doideira, velho. E aí tinha um negócio lá que, aí era tinha aquela edição, depois os jurados iriam escolher as melhores bandas para se classificar para a próxima etapa, e no final tinha um prêmio, assim, mas era um prêmio idiota, acho que podia gravar uma música no estúdio, ganhava uma cerveja, sei lá o que era. Aí a gente tocou e chegou no final, na hora da premiação, cara, não é que a gente ficou em terceiro lugar, velho. Terceiro lugar. Bom. E a gente passou a próxima etapa e tal, e eu, porra, que massa, né? E pra mim, a única coisa que isso significava é, porra, vou subir no palco de novo, né? Era só isso, sabe? Eu sabia que a gente não ia ganhar nem nada mais. Não tinha essa pretensão, mas, pô, era divertido. Aí, naquele dia, o Neto chegou pra mim, no final, ele falou assim, ó, cara, vou te falar a real, a banda de vocês é muito ruim. Vocês só passaram porque eu fiquei fazendo a cabeça dos outros jurados lá pra votar em vocês, porque eu fiquei falando assim, pô, essa banda é legal, hein, cara? Pô, gostei, pô, você viu, cara? Mas ele falou assim, mas na verdade vocês são muito ruins, cara, vocês só passaram porque eu dei um empurrãozinho. Então a história com o Neto começou aí. Ele fazendo mutreta pra minha banda passar no festival de banda. Tá aí. Fica aí eu ia perguntar se o Alírio teve algum tipo de influência na posição de vocês no terceiro lugar, então ele foi bem contundente, né? No que diz respeito ao terceiro lugar. E como é que foi a transição para Brasília, cara? Ele já estava lá quando você foi? Como é que foi? Foram ao mesmo tempo? Como é que foi essa coisa? Então, essas histórias estão inclusive conectadas, porque depois disso a gente estava mais próximo já, e aí ele veio falar comigo, assim, eu não lembro se foi numa festa de família, sei lá, ele falou assim. E pra quem conhece o Neto, vocês vão se identificar, porque ele é bem assim. Aí, velho, fica essa parada aí de guitarra aí, que porra é essa aí? Tu quer levar essa porra a sério ou tu vai ficar só de piruagem? Piruagem! Ele falou bem. Aí eu falei, não, cara, eu quero levar a sério. E eu já tava na minha cabeça, assim que eu toquei guitarra pela primeira vez na vida, eu decidi, cara, você músico, você guitarrista. Foi meio que de imediato, assim. Então na minha cabeça eu já queria fazer isso. E aí ele falou assim, aí eu falei, cara, eu quero viver disso. Ele falou assim, então tá bom, eu vou voltar pra Brasília daqui a alguns meses, só tô ajustando umas coisas aqui, vou voltar pra lá, porque eu quero morar lá é meu lugar. E aí eu vou fazer o meio de campo lá pra você se mudar pra Brasília. Aí a gente racha um apartamento lá, o aluguel. Não, ele falou, é o Neto, né, velho? Ele falou assim, ó, não vou te pagar tuas contas não, velho. Se vira, tu é marmanjo, mas eu vou te ajudar lá. A gente racha lá um AP, um aluguel. E aí eu falo com o Marcelo Barbosa pra ver se ele te dá um emprego lá no GTR. Porque daí você já vai com, pelo menos com algum trampo pra você se virar lá, né, cara? E como você vai ser um fudidão lá, porque você ia ganhar um salário mínimo, você não ia ter muita grana pra muita coisa, então eu vou ver se ele consegue te dar, se ele topa te dar uma bolsa de estudos, porque daí você consegue estudar guitarra com ele e não precisa pagar. Porra! Quando ele me falou isso, eu nem pensei, velho. Falei, na hora, vamos embora. Cadê o ônibus? eu tava realmente decidido, assim, sabe? E aí... aí levou alguns meses, a gente foi pra Brasília, e depois que ele foi, ainda levou alguns meses, assim, até as coisas se ajustarem, assim, sabe? Eu não me lembro, essa parte eu não me lembro, acho que foi uns 3, 4 meses, assim, de espera, até o dia que ele falou assim, ó, Barbosa vai te ligar aí, vai conversar contigo, porque vai rolar. Porra. E aí conversei com o Barba, ele falou, ó, aí a ideia era eu ir pra Brasília, dividir o apartamento com o Neto pra morar lá, trabalharia na recepção da escola, no GTR, e o Barbosa iria me dar bolsa de estudos pra poder estudar lá. Né? E o Neto falou, cara, você tem que ir pra Brasília, porque lá você vai se transformar num homem, velho. Vai deixar de ser moleque. Porque lá você vai estar perto de um monte de cara casca grossa, que é bom pra cacete, que são não só bons tocando, mas, cara, tem uma cabeça diferente, a galera de Floripa é muito provinciana, e é um pouco de verdade, assim, hoje em dia tem mudado um pouco, mas na época era um pouco mais assim, sabe, a galera é um pouco mais, mente de cidade um pouco pequena, assim, Floripa é uma capital, mas ainda tem um pouco disso, assim, sabe, de mentalidade de cidade pequena, é diferente de São Paulo, é diferente de Rio de Janeiro, é diferente de Brasília, de, sei lá, Fortaleza, sacou? Então, aí ele falou, cara, você tem que ir pra lá, porque lá você vai se transformar num homem, porque você vai ter um choque de realidade lá. E eu falei, tá bom, imaginei que pudesse ser isso. E foi muito mais do que eu esperava. Saca? Porque quebrou um monte de paradigmas, eu comecei a ver umas coisas que na minha cabeça era outro mundo, velho.
Pela primeira vez eu vi uma Vive Wolfgang, a guitarra do Van Halen, bicho. Aqui, eu só via na revista, ó, ninguém em Floripa tinha uma guitarra dessa, sacou? Aí cheguei lá, também outra realidade, as crianças que iam fazer aula na escola no GTR, às vezes iam de motorista, velho. Aqui, motorista? Jamais, velho. Sacou? Hoje em dia já tem, mas era uma realidade diferente, saca? E realmente, eu cheguei lá, comecei a conviver com caras como o Barbosa, Marcelo Barbosa, o Bruno Albuquerque, que é um guitarrista surreal, velho. Ele toca em banda de pop rock, ele tem uma escola também lá em Brasília, mas ele é, velho, pra tu ter ideia, com 17 anos, o Bruno Albuquerque tinha um cover de Dream Theater, cara. 17 anos. Quase tão cedo quanto os caras do Dream Theater começaram, né? E aí depois ele falou assim, cara, acho que eu tô numa outra vibe, vou fazer um cover de Steve Morse. Aí você fala, meu irmão, então o cara é um cavalo, assim, sabe? Então, e aí tinha vários outros caras, assim, cheguei lá, tinha dois moleque pirralho mais novo que eu, o Dimas Andrade e o Lucas Fagundes, que eram professores já da escola. E o Dimas, cara, eu acho que ele tinha de 15 para 16 ou de 16 para 17 anos. Eu era mais velho que ele, e ele era um absurdo, cara. Aí fui conhecer um moleque, ele tocava há 1 ano e meio. Falei, meu Deus, o que é isso, cara? O que tem nessa água aqui de Brasília? E aí depois eu comecei a identificar, saca, Thales? Porque lá a galera tinha uma cabeça mais focada, assim. Aqui em Floripa, talvez muito por conta da estrutura da cidade. Agora eu tô mais focado em outros 3 produtos digitais que são voltados para carreira musical. Que é a mentoria, que é uma mentoria onde eu mentoro pessoalmente. E aí eu tenho um segundo treinamento, que é o Grupo Apollo. O que é abordado lá é a mesma ideia da mentoria. Só que ele é gravado, então não tem esse feedback direto comigo lá no Grupo Apollo. E tem um terceiro treinamento, que ele é recente, esse é novo, que é exclusivo para professores de música. Eu separei um pouquinho, sacou? Tem esse que é só para professor de música, tem um que é com aulas gravadas sobre carreira musical de modo geral, e tem o outro que é a mesma ideia, só que é a mentoria, então tem um feedback direto comigo.